Nós vamos continuar com esse exemplo. Eu vou refazer, é o exemplo de uma integral que a gente trabalhou com substituição. E ele tem essa integral tem uma interpretação muito importante. Observar que essa função y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Esse aqui é o domínio dessa função e o gráfico dessa função é o semicírculo, né? Representa a curva que me dá metade de um círculo. Então, de fato, se a gente lembrar, essa integral me dá a área da metade do círculo, do disco. Né? Aquela lá é a fórmula dessa parte superior do círculo. E a integral, a nossa interpretação geométrica é que ela é a área dessa região entre o gráfico. Né? Aqui está o gráfico. Representado o gráfico de 1 menos x ao quadrado. E aqui é o eixo x. Então essa aqui é a interpretação geométrica, é a área desse... Muito bem. Vamos lembrar o que a gente fez. A gente usou a substituição de variável x igual a cosseno de u, seno de u, desculpe. Poderia ser cosseno, mas eu vou usar o seno de u. Então, nesse caso, o elemento de integração na fórmula da regra da cadeia, ele é dessa forma. A gente tem, então, na integral. Depois, vamos ver aqui os limites de integração, mas, em princípio, seria algo assim, raiz quadrada de 1 menos seno de u ao quadrado, vezes cosseno de u, deu. Bom, se a gente olhar a mudança de variável ocorre aqui. Então aqui a gente tinha a nossa variável x e aqui a nossa variável u, e o x é seno de u. Então o seno de u, se aqui for menos π sobre 2 até π sobre 2, a gente tem então algo assim. E esses valores aqui é 1, aqui é menos 1. À medida que o u varia entre menos π sobre 2 até π sobre 2, o x varia entre menos 1 e 1, que é exatamente o nosso domínio da nossa integral. Né? E depois a gente vai ver a interpretação geométrica aqui do u. Quem é esse ângulo u? Porque a gente vai estar representando o u. A interpretação aqui, obviamente, é que isso aqui está relacionado com um valor de ângulo ali. Mas olhando aqui primeiro, quais seriam os limites de integração? Bom, quando x é igual a menos 1, a gente vê que nessa mudança de variável, o u é menos π sobre 2. E quando x é igual a 1, que é o extremo superior, o u corresponde ao ponto π sobre 2. Então, se nós formos substituir os limites de integração,
Então, essa integral é equivalente, é igual àquela integral que está lá em cima, só que agora é uma integral que envolve funções trigonométricas. Muito bem. Então, olhando o domínio, esse 1 menos seno ao quadrado de u é o cosseno ao quadrado de u. Então, a primeira conta que a gente faz é transformar essa integral, fazer só uma conta de identidade trigonométrica, que me dá essa expressão aqui. Bom, na aula passada eu fiz um comentário, eu terminei a aula dizendo que esse valor aqui, eu poderia, em princípio isso aqui é o valor absoluto. Vamos fazer mais um passo? Lembrar que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo desse número. Lembre que a raiz quadrada é uma função que está definida só para números maiores ou igual a zero, e o resultado é sempre um valor positivo, também maior ou igual a zero. Se o número é zero a raiz quadrada. Se for positivo, é positivo. A raiz quadrada não está embutido aí o sinal, né? Não é mais ou menos, é a raiz quadrada. Então, aqui o que a gente precisa observar é que se o valor de cosseno for positivo, é o próprio valor. Se o valor do cosseno for negativo, como o quadrado elimina o sinal, isso aqui é o valor absoluto, porque o cosseno seria negativo, não pode dar um resultado negativo, tem que dar sempre positivo. Mas, se a gente olhar a região de integração, que é de menos π sobre 2 a π sobre 2, eu vou fazer aqui o gráfico pontilhado. Esse aqui é o cosseno. Né? Esse aqui é o seno. E esse aqui é o cosseno. E o cosseno é maior ou igual a zero nesse intervalo. Então eu posso esquecer o valor absoluto aqui. Porque o cosseno é positivo. Então o valor absoluto é igual à própria função, portanto, essa integral é a integral de cosseno ao quadrado de u entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, na verdade, essa função é o quadrado, né, representado aqui, ele deve sair horizontal, porque o quadrado é sempre positivo, ele sobe, o valor em 1 é 1, os valores menores que 1 você dá uma rebaixada, ele fica assim. Então, e essa função cosseno ao quadrado tem um gráfico assim, né? Então, essa integral aqui representa a área embaixo do cosseno ao quadrado entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Essa integral tem duas maneiras de fazer. Nós já fizemos uma maneira para o seno ao quadrado. Então, eu poderia substituir por 1 menos seno ao quadrado e aplicar o que a gente já fez por integração por partes. Mas eu vou fazer de novo. Tá? Tem duas maneiras de resolver essa integral. A primeira é a integração por partes. Vamos lembrar isso aqui. E a segunda é usar a identidade trigonométrica. Vocês vão ver qual é a identidade trigonométrica que nós vamos usar. Então tem duas formas de a gente fazer essa integração. Eu vou repetir rapidamente aqui a integração por partes, porque nós já fizemos, né, para o seno. O que a gente faz é usar, vamos lembrar a fórmula de integração por partes. A fórmula de integração por partes é assim, a integral de f g' dx é igual à integral de f' g dx, isso aqui em geral, desculpe, menos fg menos fg.
Não. FG menos a integral, estou fazendo a integral indefinida, de f' g dx. Então, aqui é a fórmula de Leibniz, a derivada disso é isso mais isso. E eu simplesmente passei um dos termos para o lado de cá, né? Tanto faz o nome, agora nós vamos escolher qual que é f, qual que é g. Então, eu vou tomar f como sendo o próprio seno de u. O g' também é o seno de u. Que é seno de u, é cosseno. Cosseno de u. Então, daqui sai que o f' é igual a menos seno de u e o g é seno de u. Aquela integral, vou escrever aqui, a integral do cosseno de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno ao quadrado de u vai ser f vezes g. Presta atenção aqui, ó, f vezes g, é sempre assim. Então vai dar seno de u cosseno de u. Integrado entre menos π sobre 2 e π sobre 2, eu ainda não substituí o valor, vou deixar, porque daí a gente calcula a primitiva, né? Cosseno ao quadrado. Então esse aqui me dá menos a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, olhando a fórmula. E aqui vai aparecer essa vezes essa. Com menos dá mais. Então aqui aparece seno ao quadrado de u du. Bom, olhando essa expressão, parece que a gente não conseguiu resolver, porque essa parte aqui voltei numa integral do mesmo tipo. E aí a gente lembra que o seno ao quadrado de u é 1 menos cosseno e passa o termo em cosseno para lá. Então eu vou fazer direto aqui. Bom, vamos fazer mais um passo. Mantenho a primitiva aqui, seno cosseno, dessa parte. E aqui vai aparecer mais a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de 1 menos seno cosseno ao quadrado. E agora eu passo esse termo para cá. É a mesma integral, fica duas vezes. E aqui vai sobrar uma integral em u. Eu vou escrever aqui embaixo. Não, vamos escrever aqui. Ó. Depois eu recupero. Então essa parte, então eu recapitulando aqui antes de apagar. Voltei no exemplo da aula passada, que é calcular essa integral. Geometricamente, essa integral é a área do semicírculo, porque entre menos 1 e 1, essa função aqui, exatamente o gráfico, é o arco da metade do círculo, o arco de cima do círculo, né? Da circunferência. E a região aqui dentro, então, é metade do disco. Portanto, essa aqui é a área embaixo da metade do disco. Da metade do disco. Duas vezes essa área é a área do disco. Então, vou apagar essa parte. Depois a gente pode voltar isso aqui. E aquela integral que está lá, então, fica igual. Na verdade, eu vou primeiro escrever assim, duas vezes a integral de π sobre 2 menos π sobre 2 a π sobre 2 do cosseno ao quadrado de u du vai ser igual a seno de u cosseno de u. E então eu passei esse termo aqui para o lado de lá, e aqui fica a integral de du, né? Que é a integral da função constante igual a 1, que é u. Então eu já vou colocar aqui, que isso aqui é mais u. Essa é a resposta. Isso aqui tudo avaliado entre π sobre 2, menos π sobre 2 e π sobre 2. E agora eu vou simplesmente dividir dos dois lados por 2 e eu tenho aí a minha integral. Observem que esta função que está aqui é a primitiva do cosseno ao quadrado, ou a antiderivada. É uma primitiva, uma antiderivada. A integral indefinida é isso aqui mais uma constante.
Se vocês derivarem, é um teste, deriva essa função, você recupera o cosseno ao quadrado de u. Avaliando isso aqui nos extremos, eu obtenho, observem que aqui o seno de u, o cosseno de u é zero, nos dois extremos, portanto esse aqui colabora com zero. Fica só u, que é π sobre 2, menos π sobre 2. Portanto, isso aqui dá, e depois eu divido por 2, dá π sobre 2, π sobre 4, né? Desculpe, menos π, vamos escrever, 1 meio, π sobre 2, que vem do u, menos π sobre 2, dá π. Portanto, isso aqui dá π. Isso aqui dá π sobre 2. Então, o círculo de raio 1, a gente sabe a fórmula, é π vezes 1 ao quadrado, metade desse disco, da área do disco, é π sobre 2. Depois a gente vai fazer o exemplo, quando eu voltar a falar de área, a gente vai fazer essa mesma integral usando o círculo daí, saindo do círculo de raio R, para a gente obter a fórmula tradicional de πr ao quadrado. Mas aqui a gente já vê que o caso especial de raio igual a 1, isso aqui é metade da área de um disco, que seria π sobre 2. Bom, então essa é a técnica de integração por partes, eu estou repetindo o que nós fizemos no caso do seno ao quadrado, agora fizemos para o cosseno ao quadrado. Aquela função que aparece ali é a primitiva do cosseno ao quadrado, se vocês derivarem. Mas tem uma outra maneira de fazer, que é usar a identidade trigonométrica, né? Isso é uma técnica, nós estamos começando a aparecer aqui algumas técnicas de substituição e integração por partes, né? E agora vai aparecer uma técnica que é muito usada, que é quando você tem uma integral envolvendo só funções trigonométricas, as identidades tradicionais trigonométricas podem nos ajudar. A gente já tem usado, mas aqui nesse caso a gente tem uma outra identidade que pode nos ajudar. Então agora eu vou apagar aqui. Aqui está a integração por partes. Não. Vamos voltar aqui. Vamos apagar aqui. Essa é a integração por partes. Agora eu vou fazer a integração por substituição trigonométrica. Então, se tiver alguma pergunta sobre a integração por partes, vocês façam. Pode ser que eu escrevi aqui diferente, né? Pode ser que se vocês olharem no caderno, está o F' aqui é G, aqui está F e aqui está G'. Mas a fórmula é a mesma, né? Porque é simplesmente passar isso para lá. O que interessa é quem são as funções F e G que você escolhe. Nós temos um produto de funções e você escolhe qual que é a função e qual que é a derivada de uma função. Então, essa última integral aqui é igual à integral, né, só essa parte aqui, ela é essa integral aqui. É a integral de du menos a integral de cosseno ao quadrado de u. Essa aqui eu passei para o lado de lá. E essa aqui dá u, a integral. Ó, eu passei para o lado de cá, ficou duas vezes a integral de cosseno ao quadrado. E aqui apareceu o u, que é a primitiva da função constante igual a 1. Aí eu dividi por 2 dos dois lados, apareceu o meio aqui. Ok? Eu estou repetindo o que nós já fizemos no caso do seno ao quadrado. É exatamente a mesma conta, mesma estrutura. Muito bem, então a integração por partes resolve a minha integral. Mas integrais que envolvem funções trigonométricas podem ser resolvidas, em alguns casos, e nesse caso é possível, usando identidade trigonométrica. A ideia aqui é a seguinte: o cosseno ao quadrado de u, claro, ele está relacionado com o seno ao quadrado, mas não, isso nós não vamos fazer porque a gente vai voltar na mesma coisa, no mesmo tipo. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou usar a fórmula do cosseno de 2u, que é cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u. Né? Cosseno de a mais b é cosseno de a cosseno de b, menos seno de a seno de b. Quando a é igual a b, fica cosseno de 2a, cosseno ao quadrado de a menos, né? Menos, porque se for mais dá 1, não é verdade, menos seno ao quadrado. Vocês lembram? Essa é uma das identidades trigonométricas básicas.
Isso aqui, eu posso continuar essa conta aqui e escrever assim. Agora eu uso aqui a substituição 1 menos cosseno ao quadrado de u. Portanto, desse lado aqui eu obtenho 2 cosseno ao quadrado de u menos 1. Então, veja, eu relaciono o cosseno ao quadrado com o cosseno de 2u. Desta fórmula aqui, esse aqui eu volto aqui, esse aqui é o cosseno de 2u. Desta fórmula aqui, a gente obtém, então, que cosseno ao quadrado de u é igual, é só passar esse termo para lá e dividir por 2. 1 meio ok? Se vocês quiserem calcular o seno ao quadrado, se vocês precisarem, você substituir aqui. E a diferença aqui é que tem um menos nesse... É a mesma expressão com um menos aqui. Tá? Exercício, lembrar isso aqui. Então, essa fórmula, essa aqui a gente, em geral, não decora. Essa aqui a gente decora, essa aqui a gente não decora. Mas lembra que dá para calcular tanto o cosseno ao quadrado de u como o seno ao quadrado de u por uma expressão que não envolve o quadrado da função trigonométrica, mas o dobro, né? O quadrado, a função aplicada no dobro de u. Muito bem, então, essa integral que está ali, eu vou escrever agora aqui, ela pode ser escrita assim. A integral de cosseno ao quadrado é integral. Veja, eu não mexi na variável aqui. Variável é u. De 1 meio. Vou trocar a ordem, só que é mais tradicional. Vou escrever assim. Variável continua sendo meu u. Também, nós saímos daquela integral de 1 menos x ao quadrado, caímos numa integral que envolve cosseno ao quadrado e agora nós caímos numa integral que envolve cosseno de 2u. Por que essa aqui é mais simples? Porque agora, primeiro, aparece uma constante aqui, né? Que basicamente é aquele u que estava lá, e eu tenho que resolver essa integral aqui, cosseno de 2u. Então é isso que nós vamos fazer agora. Depois eu vou separar aqui. Eu tenho a primeira integral, a integral da função constante, 1 meio, né? Isso aqui depois a gente escreve. Vamos tentar calcular a primitiva dessa função aqui. Vamos calcular a integral indefinida, depois a gente põe os limites de integração. Vamos tentar fazer a integral indefinida. Como que é isso aqui? Vocês lembram que a gente fez uma integral que tinha uma constante vezes a variável? Tinha até uma fórmula geral, né? Eu tinha variável e trocava a variável por uma constante vezes a variável, tinha uma fórmula geral. Mas a gente não precisa decorar a fórmula, a gente chama o 2u de t. Então, du é igual ao meio de dt. Derivando dos dois lados, do lado de lá em relação a u, do lado de cá em relação a t, a gente obtém o elemento de área aqui, é o elemento da integração. Variável de integração. Então, o du relacionado com dt pela função meio. Né? U é metade de t. Então, isso aqui, fazendo a substituição, fica a integral do cosseno de t, 1 meio dt. Portanto, isso aqui é 1 meio. Agora, qual é a primitiva do cosseno? Seno. Bom, como a gente fez uma integral indefinida, não esqueçamos a constante aqui, para não ficar faltando alguma coisa. É essa função mais uma constante, a primitiva. Mas eu vou voltar na variável u, né? Então eu ponho 2u aqui. Pronto. Eu integrei essa função aqui. Dá 1 meio de seno de 2u.
Tá? Então, agora eu vou apagar aqui para terminar. Veja, a gente chegou nessa integral, chegamos na integral de cosseno ao quadrado, fizemos por partes e agora vamos fazer usando essa identidade trigonométrica, que depois de fazer a identidade trigonométrica, ainda tivemos que fazer uma substituição para completar aqui a integração. Então, aquela integral ali fica igual à integral de 1/2 mais a integral do cosseno de U. Então, vou repetir aqui, do cosseno de 2U de U. E isso aqui agora eu tenho. Aqui vai dar U sobre 2. Tem um meio aqui também. Eu esqueci esse meio, é isso, né? Isso, cosseno de 2U sobre 2. Obrigado. Então fica U sobre 2, que é a primitiva de meio, né? Mais um meio. Vezes a primitiva. Observe aqui, ó, tem cosseno de 2U. Tem esse meio aqui, é meio do seno de 2U. Tem um meio e tem um outro meio aqui. E tudo isso aqui avaliado de meio. Bom, antes de fazer a avaliação, se vocês fizerem a avaliação aqui, vocês vão ver que, novamente, vai dar seno de 2U, então vai dar seno, aqui vai dar menos π, e seno de menos π é 0, seno de π é 0, seno de π sobre 2 vezes 2, que é seno de π, também dá 0, então esse aqui não contribui, e dá, novamente, π sobre 2. Então a resposta é a mesma, é π sobre 2. Como antes. Mas vamos olhar isso aqui, vocês vão dizer, puxa, mas aqui a primitiva não está legal, né? Não está igual àquela. Mas é só observar que isso aqui é 1/2 de U. E seno de 2U, quanto que é? É seno de U cosseno de U. Né? 2 seno de U cosseno de U. Dividido por 2. Então, voltando aqui na variável U, e não 2U, eu recupero a expressão que eu tinha achado antes. É a mesma primitiva. Né? A primitiva fundamental é a mesma. E aí eu integro entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Avalio e obtenho o resultado que é π sobre 2. Aqui, nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção que a gente não tem a primitiva de raiz de 1 menos x ao quadrado, né? A gente não tem essa primitiva. Que nós fizemos uma substituição e não voltamos. Então a gente pode agora voltar, né? Lembrar que a substituição original para chegar nessa integral foi essa aqui. Né? Foi essa aqui. Então a gente pode voltar agora. Aqui vai aparecer arco cujo seno é x. E aqui vai aparecer o seno de U é x. E o cosseno de U é a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a primitiva, voltando para a variável x agora, eu tenho o U é o arco cujo seno é x, está lá. O seno de U é x. E o cosseno de U é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Que era a minha função, na verdade, né? Raiz de 1 menos x ao quadrado, esse pedaço aqui era a minha função. Se vocês derivarem isso aqui, usando a regra
né, as fórmulas. Esse aqui você faz pela álgebra, esse aqui tem que lembrar qual é a derivada do ar cosseno. Vocês recuperam a função raiz de 1 menos... Então, essa aqui é a primitiva, né? Raiz de 1 menos x ao quadrado. A primitiva é essa. Claro que a primitiva sempre... E se vocês integrarem aqui, né, vocês vão recuperar o π sobre 2. Vocês podem integrar aqui, ó, substituir o x de menos 1 até 1. Esse termo aqui vai dar 0. E aqui, arco cujo seno é menos 1 é menos π sobre 2. O arco cujo seno é 1 é π sobre 2. Na hora que você substituir, você vai recuperar esse aqui. Então, você poderia voltar e usar essa função aqui para calcular a integral. E aí eu voltei no limite original, que era de menos 1 até 1. Bom, qual que é o método preferencial? Eu acho que a integração por partes é um pouco mais curta, porque é basicamente depois que você chegou nessa integral cosseno ao quadrado, você faz uma integração por partes e termina. Aqui a gente tem que fazer a substituição trigonométrica, a identidade trigonométrica, e depois é uma integral simples, mas fazer uma substituição na integral de cosseno de 2u para chegar aqui, e aí voltar e terminar a integração aqui, né? Não sei dizer qual que é mais difícil. Quando a gente vai trabalhar um pouco mais nas chamadas integrais trigonométricas, essas integrais que o integrando, como aqui cosseno de u ao quadrado, né, ou termos parecidos, produtos de senos e cossenos, e aí a gente vai usar muito a substituição trigonométrica, as identidades trigonométricas para colocar numa certa forma, e aí via uma substituição, alguma coisa, terminar a integração. Mas tem essa alternativa nesse caso da integral de integração por partes, né? Às vezes a integração por partes não ajuda, tem que fazer mais usando as identidades trigonométricas. Mas nesse caso aqui tem as duas alternativas, dá para escolher uma delas. O resultado no fim é o mesmo. E se você voltar na variável original x, o resultado é o mesmo. Eu queria voltar, alguma pergunta aqui, eu vou apagar ali. Vou voltar na função original, só para observar quem é essa variável u. Né? Onde que ela está naquele gráfico. O gráfico estava aqui, vou desenhar um pouco maior aqui. Quem é essa variável u? Então, se a gente pegar o círculo aqui de raio 1, observa o seguinte, a gente tem y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é representado aqui. Quando a gente varia o x entre menos 1 e 1, quando a gente anda aqui, né? A gente anda aqui. Então, realmente aqui corresponde a menos π sobre 2 e aqui corresponde ao zero. Então, o u é esse ângulo aqui. E essa altura, né, que é dado por essa expressão, é o cosseno. Se projeta para cá, que é exatamente a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O x é o seno, porque o ângulo é este aqui. Ele vem de menos π sobre 2, aqui é zero. Ele é medido a partir deste eixo, nesta posição. Então essa aqui é uma parametrização, na verdade, do círculo um pouco diferente. Ela seria, o x é o cosseno de u, o seno de u, né? E o y é o cosseno de u. Observem que ela está invertida. Essa inversão também tem a ver com o fato que a gente, em vez de andar no sentido positivo usual, que é assim, a gente está andando no sentido horário.
Essa troca é como se a gente trocasse a orientação, né? Agora o zero está aqui, aqui é u igual a zero, aqui é u igual a π sobre 2. E se a gente continuar, aqui seria u igual a π, e aqui é u igual a 3π sobre 2, mas que também é a mesma coisa no círculo que menos π sobre 2. Então eu saio de menos π sobre 2, passo pelo zero e vou até π sobre 2. Se eu começar daqui, quando eu chegar aqui, eu já estou em 3π sobre 2. Do ponto de vista de parametrização, então eu parametrizo o círculo no sentido horário, saindo deste ponto. Esse é o ponto inicial. O igual a zero é aqui. Okay? E eu peguei esse pedaço aqui que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. É essa parametrização. No nosso caso, o u varia entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, parametriza exatamente esse trecho aqui do círculo, da circunferência do círculo. Tá? E o parâmetro u é representado aqui na minha figura por esse ângulo, medido a partir desta direção. Essa é a direção zero, igual a zero. E eu ando no sentido horário. O ângulo é medido aqui no sentido horário. Quando u varia no sentido positivo, eu ando no sentido horário aqui. Ele está no sentido oposto ao θ tradicional, que a gente anda assim. Ok? Então foi isso que a gente fez basicamente com essa substituição. A gente passou para a coordenada polar, só que o u está no sentido invertido do sentido tradicional. Essa troca implica nisso. Muito bem. Essa técnica aqui de calcular, nós calculamos a área, né, dessa metade de disco, ela se generaliza para calcular a área de figuras mais ou menos quaisquer, desde que eu possa descrever a figura por gráficos, os contornos da figura ou de pedaços da figura, porque eu posso decompor a figura por gráficos de funções. Então, tipicamente, a situação é essa aqui. Vou começar aqui, daí a gente vai fazer alguns exemplos, mas o assunto é cálculo de área. Agora a gente vai sair um pouquinho das técnicas de integração, depois nós vamos voltar um pouco nisso, mas como calcular a área. E a área aqui de figuras gerais. A ideia básica é essa aqui. Eu vou colocar nessa posição mais tradicional, mas depois a gente vai ver vamos chamar essa função aqui de f e essa função aqui de g de x. Quer dizer, esses aqui são os gráficos de duas funções, uma eu chamo de f e a outra eu chamo de g. E o meu interesse é calcular a área da região entre os dois gráficos. Quero calcular essa área aqui. Se a gente olhar esse desenho, é mais ou menos claro que a área dessa região é a área que está abaixo do gráfico de x, de f, menos a área que está abaixo do gráfico da g. Eu vou escrever preliminarmente assim. Essa área vai ser a integral de a até b de f de x menos g de x. Então isso aqui é exatamente, olhando nessa figura, a área que está abaixo do gráfico de f menos a área que está abaixo do gráfico de g. E, portanto, essa diferença me dá isso aqui. Mas, se esses gráficos se cruzarem, eu posso ter uma troca de orientação de posição, né? Poderia ser que o g ficasse acima da f.
ou que a ficasse aqui abaixo da G em algum pedaço. Se você está olhando a área, você tem que tomar cuidado com o sinal. Então, em geral, na verdade, a área vai ser dada pelo valor absoluto da diferença, independentemente de quem está em cima ou quem está embaixo. Vou dar um exemplo. O exemplo mais simples é pegar, por exemplo, a área entre os gráficos de seno e cosseno. Vamos supor que eu quero calcular essa área aqui. Eu pego vamos esticar um pouquinho isso aqui. Então eu tenho aqui um período todo e eu vou fazer o gráfico do seno e do cosseno. Então o seno, aqui ele é máximo, aqui ele é zero, aqui ele é mínimo, ele volta no zero. Então esse aqui é o gráfico do seno. O gráfico do cosseno como é que é? Ele sai daqui, passa pelo zero aqui, ele é mínimo aqui, passa para o zero e ele é máximo de novo aqui. Muito bem. Suponha que o meu problema é calcular a área entre essas duas figuras. Da região determinada pelas duas figuras. Assim. Se eu quero calcular essa área toda. Calcular essa área toda. Se eu escrever, então, lembra, esse aqui vai ser o seno e esse aqui é o cosseno. Se eu escrever essa integral aqui, ou a outra, cosseno menos seno, é uma integral que eu posso calcular de 0 até 2π. Lembrando que essas funções ficam abaixo e acima simetricamente, essa integral dá zero. Sem fazer a conta. Bom, se vocês escreverem a primitiva, aqui dá menos cosseno, aqui dá seno, integrado num período todo, né? Os valores nas extremidades, funções são periódicas, dá zero. Então, isso aqui não é a área dessa figura, isso aqui é zero. A área dessa figura está aí, é uma área. Se vocês escreverem assim, então, claramente é uma diferença, porque agora esse número é sempre maior ou igual a zero. E é diferente de zero em vários lugares. Então, isso aqui tem que dar um número positivo. E o que a gente está fazendo aqui é ignorando a posição, pegando sempre a diferença positiva. Em outras palavras, se eu for calcular explicitamente essa integral, nesse trecho até π sobre 4, o cosseno está acima do seno. Então eu ponho a integral de 0 até π sobre 4, cosseno de x menos seno de x. Na verdade, agora eu estou explicitando essa expressão. Quando que ela é positiva, é esse valor. Quando ela é negativa, é menos isso aqui. Nesse trecho aqui, a expressão que está ali dentro, seno menos cosseno, é negativa, porque o cosseno é maior. Então eu troco o sinal. Nesse trecho todo, o seno está por cima. Então, aqui vai de π sobre 4... Até onde? Até esse valor aqui, aqui é π sobre 4, aqui é π sobre 2, aqui é 3π sobre 4, π, 5π sobre 4. Então, de π sobre 4 até 5π sobre 4, o seno está acima do cosseno. Então, é seno de x menos cosseno de x. E de 5π sobre 4 até π, de novo o cosseno que está por cima é aquela de lá.
Então vejam, esse aqui é diferente disso, porque num trecho, né, em metade, que esse pedaço aqui tem um comprimento π, o cosseno está por cima, e na outra metade, isso aqui tem comprimento π também, o seno aqui está por cima. Então a área dessa região que eu desenhei aqui tem que ser calculada por essa fórmula e não por essa fórmula. Isso aqui não é a área. Ela é o que a gente chama a área com sinal, a área líquida. Então tem um pedaço que vai contar positivamente, aqui vai dar negativo, aqui vai dar negativo, esse pedaço dá positivo, mas essa figura e essa são simétricas. Se você colocar essa aqui é basicamente a refletida dessa, né? Se você continuar essa figura aqui mais um pouquinho, ela para aqui. Então essa figura aqui é a refletida dessa aqui. Essa aqui está com um sinal e essa aqui está com outro sinal. Então, quando a gente coloca o valor absoluto, eu dou conta, pelo menos em termos gerais, da fórmula geral da área, da parte, qual é a função que está por cima e qual é a função que está por baixo, quando eu estou calculando a região entre o gráfico das duas funções. Aqui, eu não estou calculando a integral da diferença das funções. Estou calculando a área determinada pelos gráficos das duas funções. É isso aqui. É a área entre seno, o gráfico do seno e cosseno. Então, esse pedaço aqui, o seno está por cima, nesse pedaço aqui, o cosseno está por cima. Então, aquela fórmula lá. E veja que também não depende se f e g são positivos ou negativos. Que é naquele desenho, as duas são positivas para dar a interpretação mais simples. Mas aqui, o que eu quero é essa área, esse pedaço aqui negativo, conta, né? Quando eu fizer menos, esse pedaço aqui fica positivo. Se a gente olhar esse trecho aqui, que é esse, tem uma parte aqui que o cosseno fica negativo. Então isso aqui, na verdade, conta positivamente, claro, porque a integral do cosseno nesse trecho aqui, ela é negativa. Mas do ponto de vista de área, contribui com uma área positiva, por isso que tem esse menos aqui. De qualquer forma, a diferença é sempre o comprimento desse segmento. Se vocês prestarem atenção, a integração aqui é o comprimento desse segmento, o valor. Então essa fórmula é geral. Essa é a fórmula da área da região Se vocês quiserem tratar isso como uma definição, é a definição da área. Basicamente o que a gente está fazendo é, a gente está usando a intuição que veio da construção da integral, que determina essas áreas entre o gráfico e o eixo, com sinal positivo e negativo, agora para construir a área, de fato, para qualquer região. Bom, qualquer região em termos, eu tenho que ter uma descrição desse tipo, a região limitada por gráficos. Então, se eu conseguir descrever a minha região por gráficos de funções integráveis, eu resolvi o meu problema da área. Vocês vão dizer, algumas figuras não têm essa descrição. É fácil colocar uma figura que fica... Mas se você puder ainda decompor, o que interessa é decompor no número finito de sub-regiões, cada uma delas que pode ser descrita assim.